Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim? Além do projeto RED Serra do Amolar, seu primeiro projeto de RED no Pantanal, ele também foi o primeiro projeto de RED numa RPPN. Então, por isso que tem esse destaque interessante da gente estar aqui falando sobre esse projeto. Então, o projeto começou lá em 2019, e ele teve créditos validados em 2022 e 2023, e teve a emissão de créditos em 2023, a venda dos créditos, e a gente fez o primeiro ciclo de créditos completos. Então, posso falar de todas as partes do processo de um projeto de créditos de carbono. Eu trouxe para vocês, nessa apresentação, desde o começo do que é um projeto de crédito de carbono no mercado voluntário, qual é o conceito, qual é o sentido disso, e quais são as etapas de um processo, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse projeto e como a gente pode fazer isso acontecer em algumas áreas, qual é a metodologia mais viável para unidades de conservação do tipo RPPN e o exemplo do que aconteceu no Instituto Homem Pantaneiro, quantos créditos foram gerados, como eles foram vendidos e a história do que aconteceu. Então, pode passar. Bom, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Todo mundo tem problemas com... Então, minha história até aqui. Eu sou bióloga, sou doutora em ecologia, eu sou entusiasta de conservação da paisagem há bastante tempo, fui secretária executiva do Instituto Homem Pantaneiro e desenvolvo projetos de solução baseada em natureza há algum tempo e participo desse processo de conservação do Pantanal desde 2016. O raciocínio desse conceito de créditos de carbono, ele começou lá nos anos 90, baseado na urgência das mudanças climáticas, que trouxe um custo para a sociedade, com uma discussão sobre o uso de recursos por países desenvolvidos, isso era um conceito lá no começo dos anos 2000, e para estimular esse desenvolvimento, esse investimento em projetos de tecnologia limpa, foram desenvolvidos vários mecanismos. E aí, para direcionar algumas demandas que foram surgindo quando esse mecanismo de tecnologia limpa, né, de um contexto mais sustentável, menos uso de recursos, a gente foi tentando mensurar a capacidade de mitigar mudanças, mitigar esses efeitos das mudanças climáticas através de ferramentas. E o crédito de carbono é apenas uma dessas ferramentas. O crédito de carbono, o mercado de carbono hoje, ele está estruturado em dois principais modelos. O modelo de mercado voluntário e o modelo de mercado regulado. Como foi dito já de manhã, né? O mercado voluntário, ele é um mercado voluntário, né? Empresas que têm algum tipo de utilização de recursos naturais, elas voluntariamente fazem suas estimativas de emissões e fazem a compensação dessas emissões através da compra, aposentadoria dos créditos e a compensação através de projetos que tenham a ver com suas atividades. E o mercado de carbono regulado, ele é implementado por leis governamentais, por leis do governo, que estabelecem limites de emissões por setores, por grupos de atividades, e isso está relacionado com um sistema que, em geral, o governo diz o preço do carbono, quanto você pode trocar, quem tem, que quantidade você tem a trocar, que quantidade cada setor tem para ser, que precisa ser compensado ou pode ser compensado de cada forma. E não importa se é voluntário ou se é regulado, tem alguns atores comuns nesses projetos, tem alguns atores comuns nos componentes de projetos de carbono, que são, em geral, os proprietários de terras, que eles são responsáveis ali pela gestão do território, então são responsáveis, são
ou proprietários privados, ou se é um território comunitário, são as comunidades locais, ou se é o governo, comunidade de conservação, não importa, né? O governo, ele pode ser um regulador, ou pode ser um fomentador, pode ser só uma agência ambiental que vai fazer a regulamentação de uma legislação que favorece ao crédito de carbono voluntário ou regulado daquela área. Os desenvolvedores do projeto, que são as entidades, em geral, entidades que fazem as mensurações de quanto de crédito de carbono você vai ter para trocar, escrevem as narrativas, justificam, escolhem qual é a melhor estratégia para justificar cada uma dos caminhos tomados ali para falar quanto de crédito você vai emitir, se vai usar uma metodologia relacionada a desmatamento, se é uma metodologia relacionada a reflorestamento. Então, os desenvolvedores do projeto, em geral, são os técnicos, responsáveis técnicos pelo projeto. Os investidores e financiadores, que são as instituições que fomentam, né, que fornecem os recursos financeiros para a implementação tanto das atividades quanto para o desenvolvimento da parte da escrita, da narrativa, o tempo que a gente gasta, a equipe que escreve e faz aqueles cálculos, a equipe que faz a parte do georreferenciamento e faz a validação de cada uma daquelas informações que estão descritas ali, precisa ser paga de alguma forma, então isso em geral vem de uma equipe de financiadores, investidores, e as verificadoras e certificadoras, que são as instituições que validam as metodologias e que aprovam ou validam os projetos. Então, a gente tem alguns bem conhecidos, como, por exemplo, a Verra, a metodologia ou a certificadora Social Carbon, algumas metodologias que são regionais, como o projeto que acontece lá na Califórnia do mercado regulado. Então, mas a mais comum de todas para o mercado voluntário é a Verra, que ela detém aí a emissão de 85% dos créditos florestais do mercado voluntário. No ciclo de vida de um projeto, como que ele acontece? Então, um proprietário rural tem uma área e ele gostaria de desenvolver um projeto de carbono. Contata um desenvolvedor, esse desenvolvedor começa a elaboração do projeto, vai fazer uma visita a campo, fazer medições, vai fazer várias incursões a campo para inventários florestais, inventários de fauna e flora, entendimento do contexto do entorno da propriedade de desmatamento, vai fazer várias investigações do passado histórico daquela área, de um período de pelo menos 10 anos. Então, cada metodologia vai dizer ali quais são as suas premissas que precisam ser cumpridas para a emissão de créditos, mas, em geral, está falando de carbono florestal, de projetos florestais, vai dizer um pouco sobre o desmatamento naquela área. Então, num primeiro momento, a elaboração e a descrição do projeto. Num segundo momento, quando a gente está pronto, bom, a narrativa está perfeita, está ajeitada, todo mundo, a gente olha aqui, tem cada justificativa para as nossas premissas que a metodologia pede. Nós temos, então, as evidências que comprovam que nós estamos cumprindo aquelas premissas, estamos prontos. Nesse momento, o proprietário vai contratar, então, uma auditoria de terceira parte. Essa auditoria, ela é independente. Precisa ser independente tanto da certificadora quanto independente do proprietário. Esse ciclo de vida de um projeto é um ciclo que permite que o projeto tenha integridade nos créditos, que vai evitar dupla contagem, superestimativa de créditos e todos os outros problemas que são largamente comunicados a respeito de projetos de carbono. Então, num terceiro momento, passamos pela auditoria. Então, um projeto bem escrito, que passou pela auditoria, ele vai pedir a solicitação de registro na certificadora que aprova aquela metodologia. Depois da solicitação de registro, internamente, a certificadora faz uma própria auditoria. E aí, ela vai fazer o registro, a gente valida aquele registro e então entrega um relatório de monitoramento. Sempre o crédito de carbono acontece num tempo passado, num tempo retroativo. O crédito ele é validado hoje e ele precisa ter um tempo de ocorrência para que a gente registre, que a gente faça um monitoramento de quanto tempo foi evitado, né? Principalmente de créditos florestais. Aqui eu não estou falando de créditos de
de biochar, não estou falando de créditos de energia limpa, estou falando de créditos florestais, que é o que interessa para a gente, né? Que é relativas, possível de ser feito nas RPPNs. Então, é feito um monitoramento do projeto, vem de novo uma auditoria de terceira parte para validar, certificar o que está escrito lá naquele relatório de monitoramento e então a emissão dos créditos. É possível fazer essas duas auditorias ao mesmo tempo, quando a gente faz validação e verificação ao mesmo tempo. Isso poupa um pouco de recurso, porque a auditoria é uma coisa cara, precisa ir em campo, precisa validar, tem uma equipe técnica, essa equipe técnica, por ser terceira parte, é caro, então tudo isso é custoso. Esse fluxo de recurso, tanto do começo da elaboração e descrição do projeto até a emissão dos créditos, é uma coisa que precisa estar descrita no projeto e é uma coisa bem importante para a validação, porque o projeto se sustentar em pé, sozinho, é uma das coisas que é avaliada pela certificadora para a emissão dos créditos. Que tipos de projetos agroflorestais ou relativos à floresta e agro são possíveis, né? Projetos do tipo de desmatamento evitado, que são os projetos RED, projetos do tipo ARR, são relativos à restauração e reflorestamento das áreas, e projetos de melhoria da gestão de áreas agrícolas, de áreas cultivadas. Falando um pouco de projeto RED, que é o que aconteceu lá no Instituto Homem Pantaneiro, nas RPPNs e também em outras áreas privadas que têm o mesmo nível de gestão das RPPNs, ainda que não sejam RPPNs, nós precisamos falar sobre os dois tipos de projetos RED que podem acontecer. Quando a gente tem uma área e ela tem uma divisão entre uma área que é passível de licenciamento ambiental e uma área de reserva legal, na área de passível de licenciamento ambiental, eu posso emitir uma ESV, então eu posso desmatar essa área, e o cálculo de quanto de crédito de carbono eu posso emitir está relacionado à minha capacidade de desmatamento. Agora, para a área de reserva legal, eu não tenho capacidade de desmatar essa área. Então, como que eu estou evitando desmatamento? Então, por isso que nessa área chama desmatamento não planejado evitado. E o cálculo desse desmatamento não planejado evitado, ele é feito através de uma equação matemática que leva em consideração o padrão de desmatamento do entorno. No caso lá da região da Serra do Amolar, a gente tem um padrão de desmatamento por fogo, um padrão de mudança do uso do solo por incêndios florestais de grande expressão ocorrendo na área. Ainda que as RPPNs sejam um contínuo do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, a existência das RPPNs não é o suficiente para evitar o desmatamento naquela área. Ainda que elas sejam, no Pantanal, um grande complexo de unidades de conservação e que estejam conectadas a uma grande unidade de conservação do lado da Bolívia, a gente tem muito desmatamento num período de 10 anos. Então, para as RPPNs, é possível que a gente tenha a aplicação dessa metodologia chamada desmatamento não planejado evitado, que é calculado através da taxa de desmatamento do entorno. O que impacta aqui se esse projeto vai ser viável ou não vai ser viável? O tamanho da área, qual é a taxa de desmatamento, o que é essa atividade, qual é essa atividade, se essa atividade está relacionada com alguma atividade fomentada pelo governo, se essa atividade está relacionada com alguma atividade que também é executada pelo proprietário da área. Então, o proprietário ele tem realiza uma atividade que ela causa desmatamento, mas ao mesmo tempo ele tem uma RPPN que protege uma unidade. Então, o desmatamento é causado por ele mesmo. Ele é o agente de desmatamento e ele também é o agente proprietário. Aí, então, ele precisa ter uma área que compensa um pouco maior para ser viável o projeto. Tudo isso são premissas dessa metodologia em específico. Falando um pouco da Serra do Amolar, então, não sei se vocês conhecem a região da Serra do Amolar, lá no Pantanal, é uma região montanhosa no meio de uma planície gigantesca de uma área alagada.
que tem aí um refúgio para biodiversidade, uma grande capacidade de ter espécies que se misturam, tanto da Mata Atlântica quanto do Chaco, do Cerrado, Amazônia, a gente vê de tudo lá na Serra do Molar, e tudo isso veio sendo preservado lá desde 1980, com a criação das RPPNs e do Parque Nacional, mas ele sempre foi fomentado com recurso que não era gerado dentro da própria unidade de conservação. Sempre veio de recurso externo, sempre veio de doações, projetos, recurso público, editais. Nunca foi nunca conseguiu se executar um plano de que a sustentabilidade dessa área acontecesse ali mesmo, viesse de dentro da própria área. E esse projeto, então, começou lá em 2019, quando a gente passou num edital para ter o financiamento do desenvolvimento do projeto. Então, a gente que não tinha dinheiro para começar de lugar nenhum, então ganhou primeiro o dinheiro para desenvolver o projeto. A gente foi contemplado com tipo uma bolsa, um grant, para desenvolver o projeto, mesmo não sabendo da viabilidade total desses créditos. Então, a partir desse grant, o nosso ciclo de projeto foi um pouco diferente, porque ele veio dentro de um contexto de um programa chamado Conexão Jaguar, que é um programa de uma instituição colombiana. Então, a gente teve a vinculação do projeto. A primeira coisa que a gente fez foi assinar um documento vinculando esse projeto a outros projetos de carbono. Antes mesmo dele existir, ele já era um projeto vinculado a outros projetos que tinham a onça-pintada como foco. E aí a gente foi desenvolver o projeto, fazer estudos de conectividade, a gente foi dando uma forma para esse projeto que ele tinha ligação muito mais com a fauna do que só o crédito de carbono. E isso ele se tornou, então, o primeiro projeto de crédito de carbono do Pantanal e de áreas protegidas no Brasil. E por ter essa vinculação relacionada com a fauna, ele teve também uma possibilidade da gente usar um segundo crédito. Não só o nosso crédito de carbono ele tem a metodologia de crédito de carbono, como ele tem a metodologia de crédito de carbono validada para a biodiversidade. Então, a gente tem um crédito de carbono validado para biodiversidade, clima, comunidade e biodiversidade. Algumas atividades estão relacionadas com os créditos de carbono, todas elas estão relacionadas com as principais ameaças do território, como a prevenção e combate a incêndios, tecnologia e inovação, principalmente relacionadas a monitoramento de incêndios florestais e outras atividades que são potencialmente degradantes para esse ambiente, restauração de áreas que foram afetadas por incêndios florestais, ações sociais como desenvolver economia criativa, formar brigadistas no próprio território, formar mulheres brigadistas, fomentar a agrofloresta, formar condutores de turismo para que eles possam atuar no território e ter outro tipo de atividade que não esteja relacionada com aquelas que podem causar incêndios florestais. E ainda o monitoramento da biodiversidade para manter esse selo clima, comunidade e biodiversidade, que nos dá um décimo de recurso a mais por crédito vendido. Então, a gente tem aqui algumas espécies que foram identificadas, elas têm algum grau de ameaça, o que nos permite, então, ter nos vincular a um programa que protege a biodiversidade. Ali um videozinho da Anta chegando, porque eu achei que essa apresentação estava um pouco triste, não tinha nenhum bicho, não tinha nada aparecendo. Então, a área do projeto tem 135 mil hectares. A gente estima uma redução líquida de quase 3 milhões de toneladas de carbono de CO2 equivalente na vida total do projeto e 235 mil unidades de carbono verificado emitidas na vida total do projeto. E isso não seria viável para um projeto se ele não fosse gerido por uma ONG. Então, esse número não seria viável se a gente estivesse buscando um lucro para o projeto.
seria viável, ele é viável porque é para uma RPPN e não para uma unidade ou para uma área que está tentando tirar lucro em cima da venda do crédito. A gente faz o quê? Reinveste todo o recurso do crédito na gestão da própria unidade. Então, eu não preciso fomentar outras atividades que não estejam relacionadas ou no plano de manejo ou no próprio projeto. Isso faz uma diferença na viabilidade do projeto. Projetos que esperam custear outras atividades que não estão relacionadas efetivamente à gestão da unidade, não necessariamente seriam viáveis com números como esse. Esse, especificamente, funciona para o Instituto Homem Pantaneiro, porque é gerido por uma instituição desta forma. E os números mágicos que todo mundo pergunta, mas que também só fazem sentido para o Instituto Homem Pantaneiro, porque, de novo, todo o recurso aqui foi investido no próprio instituto, né? Na própria gestão da própria área. A comercialização dos créditos aconteceu de 2023 a 2025. A gente teve quantidade de créditos vendidas. Teve gente que comprou um crédito, e teve instituição que comprou 24 mil créditos. O valor mínimo do crédito vendido foi a $7,5 e o valor máximo $27,5, mas a média de $13 por crédito. Em geral, os créditos foram vendidos de forma anônima, 20% no Brasil, 24% na Austrália. Então, mostrando aí que o Brasil também tem mercado para a compra desses créditos, assim como outros países acabam aparecendo aqui. Então, a gente está um pouco dividido ainda entre faz uma campanha para venda de créditos do próximo projeto no Brasil ou fora do Brasil. Acho que isso precisa ainda de para dar essa resposta, precisa de um estudo maior. E aonde estamos agora? O próximo passo é fazer a segunda verificação, entender aí como que as emissões dos incêndios podem ser contabilizadas e rever os compromissos do projeto baseado no contexto de incêndios que a gente tem agora para a região. E é isso. Muito obrigada. Eu deixo aqui o meu contato e também o QR Code de baixo, que é do projeto do Instituto Homem Pantaneiro. Então, se vocês entrarem no de baixo, tanto pelo link quanto pelo QR Code, vocês podem baixar o projeto e ter acesso a ele, e ter acesso ao mapa. Tá tudo em inglês, mas ainda assim você consegue baixar o projeto, os comentários do auditor e as informações que são públicas e podem ser acessadas, e se precisarem, sempre à disposição. Obrigada.